Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é Bases psicomotoras da aprendizagem e seus distúrbios. O processo de desenvolvimento humano ocorre por três influências mútuas que são a inteligência, a afetividade e o movimento. Ao nascer, os únicos recursos que a criança dispõe para interagir com o mundo são o corpo e as emoções. Assim, quando sente fome ou desconforto, ela chora, manifestando as suas emoções por meio de uma grande expressividade. Graças à resposta do meio às manifestações afetivas da criança, aos estímulos ambientais com os quais a criança interage, tocando, explorando os objetos, convivendo com as pessoas, é que a sua inteligência vai se construindo. A experiência corporal está no centro do desenvolvimento do eu, pois é através do nosso corpo que experimentamos, sentimos, conhecemos, nos comunicamos e nos relacionamos com o mundo exterior. A psicomotricidade representa, assim, a expressão desta relação entre a inteligência e a afetividade e o movimento. Expressa as condições cognitivas e afetivas da criança. Vamos falar agora da psicomotricidade e sua relação com a aprendizagem. O desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor estão interrelacionados na criança e mesmo no adulto. Esse desenvolvimento depende do processo de maturação neurológica e dos estímulos do meio externo. Assim, quanto maior a imaturidade neurológica, menos recursos cognitivos a criança possui para controlar o seu movimento e elaborar suas frustrações afetivas. É por isso que as crianças pequenas tendem a gesticular mais quando querem comunicar uma ideia, expressar mais intensamente o seu estado afetivo e preferem atuar, tocar, experimentar muito mais do que contemplar, para poder incorporar as suas experiências. Crianças necessitam do corpo para aprender. Aprendem por meio da exploração e essa experiência que permitirá que ela transponha do plano concreto para o plano abstrato, ou seja, para o pensamento puro. Podemos dizer então que nós nos desenvolvemos mentalmente a partir das nossas experiências concretas, ou seja, do ato ao pensamento. Podemos dizer então que a base do pensamento é o movimento. Crianças que exploram o espaço, experienciam por meio do corpo, brincam, se apropriam mais facilmente de conhecimentos mais abstratos para ela. Por exemplo, uma criança vai aprender conceitos de medida como metro, centímetro, quando puder explorar por meio do corpo os espaços, comparar esses espaços por meio das experiências e na medida em que o pensamento vai se tornando mais abstrato, mais independente do movimento, ele se torna, diminuindo a dependência da exploração física do ambiente e dando lugar à exploração mental. A criança vai desenvolvendo o controle do movimento por meio das disciplinas mentais e essas disciplinas não são atingidas antes que ela se desenvolva neurologicamente por volta dos 6, 7 anos de idade, quando ela já é capaz de ter um maior controle do seu movimento, um maior reconhecimento e consciência do seu corpo, das possibilidades, das potencialidades do seu corpo. Relação entre pensamento e movimento. Um dos objetivos do desenvolvimento é o de que a criança consiga utilizar o corpo para agir sobre o mundo de modo preciso, econômico e harmônico. Assim, quando uma criança apresenta uma dificuldade psicomotora, é possível observar uma dificuldade de coordenação dos movimentos, podendo se apresentar desajeitada para a sua idade, com movimentos pesados ou tensos, desorientada no espaço ou com problema de postura, de equilíbrio. Convém ressaltar, no entanto, que em função da criança estar em desenvolvimento psicomotor, desse controle da mente sobre o corpo na criança ainda não está consolidado, o que seria característico enquanto dificuldades de se relacionar corporalmente numa criança pequena, talvez para uma criança maior não fosse considerado uma característica natural.
é importante a gente levar em consideração que são processos que são construídos. A criança não nasce dominando o mundo por meio do corpo, ela vai aprender a dominar esse mundo por meio do corpo na medida em que ela estiver interagindo com esse meio. As características do desenvolvimento, elas não se encerram no aspecto motor, mas ela reflete também no desenvolvimento de habilidades cognitivas e na afetividade da criança. Assim, podemos dizer que uma dificuldade que a priori seja de orientação espacial, onde a criança tem uma dificuldade maior do que uma criança da sua idade para se orientar no espaço, ela pode vir a repercutir na aprendizagem da escrita, onde ela poderia, por exemplo, apresentar uma dificuldade em relação à orientação da folha, do uso do caderno, né? da não utilização adequada das margens, da não organização dos espaços das palavras, enfim. A criança vivencia no plano cognitivo as suas dificuldades no plano do movimento. Para melhor compreendermos essa influência da psicomotricidade sobre a aprendizagem, vamos conhecer os elementos do desenvolvimento psicomotor. Embora funcionem de modo integrado, alguns elementos do desenvolvimento psicomotor podem ser compreendidos separadamente. Isso nos ajuda a entender o que nós chamamos nessa aula de distúrbios psicomotores. Um dos elementos do desenvolvimento psicomotor é o esquema corporal. O esquema corporal é a consciência do corpo, é o modo como a criança percebe e utiliza o seu corpo. Crianças pequenas ainda não possuem um esquema corporal consolidado, por isso é comum que elas caiam, tropecem, falta o equilíbrio e o domínio do próprio corpo. O esquema corporal tem uma relação direta com a construção da identidade da criança. Então, inicia-se uma conscientização de si mesmo a partir do corpo. Inicialmente, a criança percebe que tem um corpo a partir das relações que ela vai estabelecendo com a mãe ou com os adultos que estão próximos a ela. A mãe pega no colo, ela deita, ela toma banho e ela, a partir das sensações, identifica que ela tem um corpo, que esse corpo tem braços, pernas. Acaba por descobrir que esses braços podem interagir, né? As mãos podem interagir com os objetos, pegar, tocar os objetos, e ela vai formando uma consciência de corpo. No entanto, essa consciência de corpo, ela não se desenvolve de uma maneira brusca, mas gradativamente. Inicialmente, percebendo que ela tem um corpo, identificando as sensações do próprio corpo, posteriormente, identificando que este corpo faz parte de um espaço, interage com esse espaço maior, na sequência, identificando que essas partes do corpo não funcionam de maneiras equivalentes, mas se integram dentro de um movimento para que ele seja harmônico, enfim, é um processo a ser construído. Então, quando nós falamos de esquema corporal, nós estamos trabalhando a consciência da criança de que ela tem um corpo, de que esse corpo tem dimensões, tem limites e tem possibilidades. Um outro elemento da psicomotricidade seria a lateralidade. A lateralidade é a conscientização por parte da criança de que os lados do seu corpo não correspondem, ou melhor, não respondem da mesma maneira às ações que ela tem em relação ao meio. Todos nós temos uma mão dominante, um pé que preferimos pisar primeiro no degrau ou um olho dominante. Essa consciência é fundamental à aprendizagem de direita e esquerda e é desenvolvida paulatinamente na criança. Quando a criança não desenvolve plenamente a sua consciência da dominância lateral, isso pode interferir no desenvolvimento de habilidades escolares. Essa preferência lateral não nasce com a criança, ela é estruturada neurologicamente. Então, antes de 1 ano e meio, 2 anos, dificilmente nós conseguimos identificar a criança com uma definição, uma preferência lateral. Após esse processo, ela já vai começar a utilizar mais de uma das mãos, se percebe uma habilidade maior, uma força maior, uma perícia maior em uma das partes do corpo.
Crianças que não têm essa noção construída precisam ser trabalhadas no desenvolvimento da sua lateralidade, no sentido de que elas possam compreender o espaço que as cerca. Portanto, a lateralidade não é conhecer ou saber o conceito de direita e esquerda, mas sim vivenciar através do corpo e poder relacionar no corpo essas preferências no sentido de que ela possa associar a sua preferência lateral ao conceito de direita e ao conceito de esquerda. Um outro elemento do desenvolvimento psicomotor seria a estruturação espacial. A criança estrutura o espaço em relação ao seu corpo gradativamente. Primeiro, a criança aprende a estruturar, perceber o espaço em relação ao próprio corpo. Inicialmente, quando bebê, ela percebe o espaço do próprio corpo, né? Reconhece, identifica que aquela mão que gira em torno dela lhe pertence, que é a mão dela, que o pé que sem querer ela colocou na boca, que aquele pé pertence a ela, enfim, ela vai identificar o espaço do próprio corpo. Posteriormente, ela já vai conseguir estruturar o espaço, percebendo o seu corpo em relação a esse espaço, para na sequência perceber as relações dos objetos que estão fora do campo, do corpo dela, né? As relações dos objetos entre si. É graças a essa construção que ela vai conseguir aprender na escola os conceitos espaciais, né? Que envolvem as dimensões espaciais. Essa habilidade que permite que a criança projete, ao brincar de esconde-esconde, por exemplo, os possíveis lugares onde seus amigos se esconderam. Consigo imaginar o caminho que terão de percorrer da sua casa até a padaria e que se localizem dentro de um espaço qualquer. Um outro elemento do desenvolvimento psicomotor é a estruturação temporal. A estruturação temporal é a capacidade que permite à criança situar-se no tempo, estabelecendo relações entre passado, presente e futuro. Inicialmente, essa estruturação não está consolidada, ela vai sendo construída na medida em que a criança vai associando e sendo estimulada pelo meio a identificar que o tempo ele tem uma função cíclica, né? Então nós temos o dia, depois vem a noite, depois vem o dia, as semanas, os meses, quanto tempo falta para fazer o aniversário. A criança, quanto menor ela mais ela identifica e compreende o tempo em termos subjetivos. Portanto, fica difícil para a criança pequena compreender esse tempo cronológico. O tempo para a criança tem dimensões altamente subjetivas. Ela pode achar que uma vacina que ela tomou, que durou 30 segundos, durou uma eternidade, e achar que 3 horas brincando com o seu brinquedo preferido, quando a mãe tenta tirá-la dessa brincadeira, ela achar que ela não brincou nada, né? Então, ela vai aprender a equacionar essa relação entre o tempo externo e o tempo interno. Aos poucos, a criança vai percebendo que existe um tempo e que esse tempo externo muitas vezes é incompatível com o tempo interno, percebendo a renovação cíclica do tempo. As semanas, os meses, os anos e, por fim, percebendo também que as coisas duram muito tempo, outras pouco, mas em função de um tempo cronológico e não mais em função das suas expectativas. Em relação ao equilíbrio tônico-postural, nós poderíamos dizer que seria a postura equilibrada. É aquela onde o corpo está harmonizado com o espaço e não há sobrecarga de tensão muscular em uma das partes do corpo. Crianças pequenas costumam ser desajeitadas, ter dificuldade em se equilibrar. O equilíbrio tônico-postural é o que expressa claramente a dimensão afetiva do movimento, pois é por meio da postura que nós percebemos uma pessoa, se ela está triste, se ela está em estado de alerta, se ela está sonolenta. Uma criança com uma dificuldade no equilíbrio tônico-postural, ela pode apresentar uma falta de harmonia no movimento, né? Então, o movimento harmônico, ele é um movimento leve, e o movimento de uma criança que tem uma dificuldade, né, do equilíbrio tônico-postural,
ela pode ter um andar pesado ou pender o corpo para um dos lados, ou seja, ela não está conseguindo distribuir a função muscular de uma maneira equilibrada, né, ao longo do seu corpo. E o movimento em si, ele pressupõe dois processos que interagem, é a integração e a diferenciação. Então, num processo de pedalar, por exemplo, enquanto uma perna avança, né, no pedal, a outra faz um movimento contrário. E disso decorre que precisa haver uma harmonia. Os movimentos são diferentes, porém são integrados. Quando falta essa integração, ocorre que podemos dizer que há uma dificuldade no equilíbrio tônico postural. Quando dizemos então que esse processo, né, do tônus muscular, a postura que o indivíduo ocupa, né, por meio do corpo, tem uma relação direta com o seu estado afetivo, com o seu estado emocional, fica claramente observável em pessoas que estão, por exemplo, deprimidas, né? Que apresentam um tônus muito relaxado, estão andando cabisbaixa, ou uma pessoa que está tensa, nervosa, que isso deixa transparecer no movimento dela, essa tensão, esse nervosismo, ou seja, uma concentração grande de energia tônica, né, no movimento dela. Então, uma das questões interessantes para a escola, para os professores observarem, é essa dimensão expressiva do movimento. E essa dimensão tônica do movimento, que dá plasticidade às nossas emoções por meio do corpo, normalmente é ignorada pela escola. A escola tende, muitas vezes, a se preocupar mais com aquele movimento instrumental, né? De como o aluno realiza determinada atividade, como é que ele coordena os seus movimentos, mas muitas vezes acaba por ignorar aquela dimensão expressiva, né? A mímica do movimento, as expressividades, a expressividade facial do aluno tem muito a dizer para nós do componente afetivo que ela traz. Um outro elemento do desenvolvimento psicomotor seria a coordenação motora. A coordenação motora é quando realizamos qualquer movimento. E para que sejam eficazes, é preciso que os membros do corpo utilizados no movimento, no gesto em si, sejam harmônicos e eficazes. Os movimentos do corpo que não necessitam ser guiados pela visão são denominados de coordenação dinâmica geral. São as nossas ações como andar, falar ao telefone, enfim, ações que envolvem tanto o processo de integração como o processo de diferenciação. Quando esse processo de integração e diferenciação não está harmonizado, nós dizemos que há uma dificuldade na alteração da dinâmica, né, da coordenação geral do corpo. Quando os movimentos são guiados pela visão, são denominados de coordenação visomotora. São aqueles movimentos que necessitam do auxílio da visão, são guiados pela visão, né? Como, por exemplo, lançar uma bola a um cesto num jogo de basquete. Para lançar a bola, eu preciso visualizar, mirar, né, o meu alvo, para executar os movimentos do meu corpo, a força, a articulação necessária para poder lançar essa bola e acertar o meu alvo. A integração entre movimentos na mão são denominadas de motricidade fina e são também guiadas pela visão, né? Quando que nós diferenciamos, por exemplo, a coordenação visomotora da coordenação guiada pelo movimento, mas voltada para a mão, né? Para o uso da mão. Nós chamamos de coordenação óculo-manual, ou seja, escrever, pintar, bordar, são atividades que nós fazemos com as mãos, mas que são guiadas pelo olhar. Agora que nós já conhecemos um pouco do que é psicomotricidade e os elementos do desenvolvimento psicomotor, vamos entender um pouco melhor quais as implicações da psicomotricidade nas dificuldades de aprendizagem. Vamos ver agora um trecho do filme que aborda o assunto que estamos tratando. Acompanhe comigo Billy Elliot.
podemos ver nessa cena, Billy é um garoto que tem uma intimidade bastante grande com o seu corpo, com os movimentos do seu corpo. Então, o ritmo, a coordenação global, enfim, são processos que foram já bastante desenvolvidos por esse garoto. Infelizmente, não é isso que acontece com todas as crianças. Nem todas as crianças, por questões neurológicas, por questões ambientais, conseguem desenvolver plenamente essa capacidade, essa intimidade na sua relação com o próprio corpo. Perturbações psicomotoras e as dificuldades de aprendizagem. Podemos dizer que quando a relação mente-corpo, afetividade, não ocorre de maneira harmônica, é possível observar dificuldades na execução dos movimentos, uma percepção inadequada do próprio corpo, do espaço e do tempo. As perturbações psicomotoras influenciam na relação da criança com o meio e interferem na aprendizagem de conceitos escolares. Vamos acompanhar agora uma situação muito comum que acontece nas escolas. Vamos ver o caso de Tiago, um aluno da primeira série do ensino fundamental que aparentemente apresenta dificuldades psicomotoras e, consequentemente, pode vir a apresentar dificuldades de aprendizagem. Acompanhe. Acabei de conversar com a mãe da Camila sobre o incidente do recreio. É mesmo? Conta, o que aconteceu? A Camila foi atropelada pelo Tiago, que estava correndo no recreio. Voou lanche para um lado, suco para o outro. O Tiago já é meio desengonçado, né? Ele vive tropeçando, esbarrando nas coisas quando ele sai da carteira. Vive derrubando o suco, o refrigerante no uniforme dele. Só que dessa vez ele estava correndo no pátio e bateu com a Camila de frente, derrubou o lanche da menina no chão. Você já conversou com o professor de educação física para ver se o Tiago tem algum problema psicomotor? Já conversei. E realmente ele acha que o Tiago precisa trabalhar sua psicomotricidade. A gente fez até uma observação. O Tiago não consegue correr em linha reta. Ah, é? É, e outra coisa que eu observei é que em aula ele tem um problema sério postural dentro da sala. Agora, quando ele vai escrever, ele se debruça pra frente. Antes eu achava que fosse por causa de um problema de visão, mas na realidade eu acho que é um problema postural. Vamos conversar sobre isso na próxima reunião pedagógica, então. Uma coisa que é uma boa também é a gente conversar com os pais e indicar uma prática esportiva. Eu acho ótimo. Vamos ver se assim a gente resolve. Como vimos, Tiago é uma criança que tem dificuldade de locomoção no espaço, aparentemente apresenta uma dificuldade de equilíbrio, né? De organização dentro do espaço, de coordenação motora global. E é interessante que a escola realmente fique atenta a essas manifestações. Muitas vezes os professores se contentam em julgar o aluno precipitadamente como desajeitado, como desatento, porque ele costuma esbarrar, porque ele costuma cair, porque ele costuma cometer acidentes, mas mais importante do que isso é, como no caso que nós vimos, uma observação atenta das dificuldades que estão na origem, né, desse tipo de comportamento, de modo a poder intervir sobre essa criança no sentido, inclusive, de prevenir futuras dificuldades de aprendizagem. Vejamos agora algumas formas de perturbação psicomotora. Atraso no desenvolvimento psicomotor. Quando uma criança não apresenta as habilidades psicomotoras esperadas para uma criança da sua idade, como, por exemplo, o bebê que se demora a sentar sem apoio, ou uma criança que não consegue se alimentar sozinha, apesar de já ter idade para isso, ou que demora a falar, nós podemos dizer que ela apresenta um atraso no desenvolvimento psicomotor. Como é que nós definimos se há ou não um atraso? Existem, né, pesquisas sobre desenvolvimento psicomotor que nos dão alguns indicadores do que é esperado enquanto comportamento motor de uma criança ao longo do seu desenvolvimento. É claro que, ao olhar, né, e considerar que uma criança apresenta um atraso, nós temos de considerar alguns aspectos, como, por exemplo, as características peculiares de cada criança.
Um outro aspecto que interfere no desenvolvimento psicomotor se refere imediatamente à questão do meio ambiente, né? Como é que o ambiente estimula ou não o desenvolvimento das habilidades psicomotoras? As crianças que são mais expostas a enfrentarem o mundo por meio do corpo, a explorar, a ter experiências ativas usando o corpo, se desenvolvem mais rapidamente em termos das suas habilidades psicomotoras. Nós temos também atraso psicomotor em função ou decorrente de questões neurológicas. Então, nós temos, por exemplo, crianças que nascem com alguma síndrome que compromete o desenvolvimento do sistema nervoso, como no caso uma síndrome de Down. Muito provavelmente, ela vai ter um ritmo mais lento do desenvolvimento das suas habilidades psicomotoras. Porém, é importante a gente reafirmar que mesmo uma criança que não apresente, né, uma deficiência mental específica, ela pode vir sim apresentar um atraso no desenvolvimento das suas habilidades. Perturbações do equilíbrio. Crianças que apresentam um andar desajeitado, cai, tropeça com frequência e corre com o tronco voltado para frente. Como nós já vimos, né, no elemento do psicomotor que se refere ao equilíbrio tônico, as crianças que apresentam esse problema no equilíbrio, parece que estão andando, esbarrando nas coisas, parece que tem alguém empurrando, elas andam para frente, é um andar bastante desajeitado e que precisaria ser olhado com cuidado pela escola. Vamos acompanhar o trecho do filme A Maçã, onde nós podemos perceber esse tipo de perturbação. Nós podemos perceber claramente que elas têm uma dificuldade bastante grande em harmonizar os movimentos. Esse caso das duas meninas reflete muito tanto da perturbação no equilíbrio, né? Onde elas põem muita força num lado do corpo, no outro não, onde não conseguem ter harmonia do movimento, mas também decorre de um atraso bastante forte do desenvolvimento psicomotor, oriundo de questões da falta de estímulo ambiental, principalmente, que comprometeu o desenvolvimento neurológico dessas meninas. Perturbações da coordenação. Os gestos das crianças não são harmônicos. As crianças são mais lentas na realização das atividades. Pode demorar mais para se vestir, para conseguir respeitar os limites da folha, escrever. E esse processo é natural, considerando o momento do desenvolvimento das crianças. Mas quando essas dificuldades persistem, para além do que é esperado, né, dentro de uma determinada faixa etária, nós dizemos que a criança tem uma dificuldade de coordenação motora. Perturbações do esquema corporal. Nós podemos entender que uma dificuldade, né, na construção do esquema corporal, ela decorre da falta de percepção do próprio corpo. Então, a criança não consegue identificar claramente quais as possibilidades e os limites do seu corpo. Como exemplo, nós poderíamos citar uma criança que, ao tentar passar por debaixo de uma mesa, esquece de dobrar as pernas e abaixa, né, a cabeça, o tronco, sem dobrar as pernas, batendo a cabeça na superfície do local por onde ela está tentando passar. Ou seja, o movimento coordenado que pressupõe a
a consciência dos movimentos que deveriam ser realizados. E ela acaba deixando o movimento de dobrar os joelhos, que é um movimento importante dentro desse processo do objetivo que ela quer alcançar, né? Ou então aquele bebê que, por não ter internalizado as dimensões do seu corpo, estende a mão para pegar um objeto que está longe do seu alcance. Isso num bebê é perfeitamente natural, né? Ele está ainda construindo essas dimensões do espaço do seu corpo e do próprio espaço que o cerca. Mas em crianças maiores, que não conhecem os limites do seu corpo, podem tentar, pode configurar uma dificuldade aí, uma perturbação do esquema corporal. O esquema corporal, ele reflete também o modo como a criança percebe-se a si mesma. Então, como nós já havíamos dito antes, a construção do eu corporal, ela é anterior à construção do eu psicológico. Uma criança que não conhece bem o seu corpo, não estrutura esse corpo, não tem uma imagem do seu corpo consolidada, e isso acaba por interferir, inclusive, na sua imagem como pessoa, afetando do plano motor para o plano psíquico, afetivo. Perturbações da lateralidade. A criança não percebe ou não define a sua preferência lateral, podendo utilizar as duas mãos ou ficar em dúvida sobre qual mão utilizar para realizar uma atividade. Quando isso ocorre, dizemos que há uma lateralidade cruzada. A escola precisa levar em consideração, observando atentamente se a criança já tem uma definição da sua lateralidade, porque isso pode vir também interferir na sua aprendizagem. Perturbações da estrutura espacial. Nós podemos dizer que a perturbação na estrutura espacial representa uma dificuldade da criança em se situar no espaço, em compreender os conceitos espaciais, como dentro, fora, em cima, embaixo, enfim. O processo espacial, como nós dissemos anteriormente, é um processo que é construído, e se a criança não consegue definir no plano corporal, no plano concreto, essas dimensões espaciais, essas relações espaciais, né, entre dentro, fora, em cima e embaixo, ela vai poder apresentar dificuldades que vão se expressar nas outras habilidades escolares que elas poderão vir a desenvolver. Perturbações do grafismo. Podemos entender como perturbações do grafismo a dificuldade na coordenação motora, no traçado para a escrita. O desenho da criança pode se apresentar como rígido ou tenso, ou também com formas muito irregulares, com um traçado trêmulo, enfim. Convém considerar que crianças pequenas não têm ainda um traçado preciso, letras redondinhas, muito bem formatadas, mas há que se entender como que ela situa, né, a pressão que ela coloca no lápis, enfim, isso pode nos dar alguns indicadores de uma perturbação psicomotora. Perturbações afetivas. As perturbações afetivas são dificuldades em expressar as emoções por meio do corpo e de interagir com pessoas de modo afetivo. Algumas crianças, embora seja esperado, né, que as crianças tenham uma alta expressividade, uma capacidade mais ampliada, né, de se comunicar afetivamente, crianças que apresentam essas perturbações afetivas, elas podem ser extremamente ansiosas ou muito contidas, excessivas diante das situações de avaliação, né, com presença de tiques, que demonstram, né, por meio do corpo, da plasticidade do seu corpo, esses estados afetivos de ansiedade ou de autocontrole muito rígido, de timidez. O papel da escola. É muito importante que nós, educadores, né, que a escola reconheça a importância do corpo como um canal fundamental de expressão da criança com o mundo. Vamos ver agora o trecho do filme O Menino Maluquinho. Vida de moleque é vida boa, vida de menino é maluquinha. É pente altas, rouba bandeira, tudo que é bom é brincadeira. É pente altas, rouba bandeira, tudo que é bom é brincadeira. Vida de moleque é vida boa, vida de menino é maluquinha. É pente altas, rouba bandeira,
Tudo que é bom é brincadeira. Assim afasta com o maluquinho. Passou longe, Carol! Você passou longe! Como podemos ver, na cena do filme, as crianças pequenas, elas se relacionam com o mundo predominantemente de maneira lúdica, predominantemente por meio das suas experiências, das experiências com os objetos físicos, das interações. E são essas experiências, graças a essas experiências, que elas vão conseguindo construir formas de se relacionar com o mundo por meio da exploração mental. Inicialmente, as crianças necessitam mais do corpo para aprender os conceitos, as experiências do meio. A partir do momento que elas vão adquirindo um maior controle da mente sobre o corpo, elas também deixam de necessitar tanto de recorrer a esse recurso, a esse instrumento que é o corpo, para que ela possa interagir com o meio e compreender esse meio. A criança pequena necessita, então, do corpo para aprender. Impedir uma criança de movimentar-se é impedi-la de pensar. Assim, a utilização de jogos e brincadeiras como recursos de aprendizagem é fundamental e é extremamente eficaz na educação de crianças. A escola ensina conceitos para as crianças que, para serem compreendidos, precisam ser experienciados. Ao brincar, a criança está se apropriando no plano corporal de conceitos que vão ser apropriados futuramente no plano mental. Desse modo, enquanto ela salta, pula, corre, explora, manuseia diferentes objetos, ao mesmo tempo ela vai internalizando no plano concreto os conceitos fundamentais ao desenvolvimento de habilidades linguísticas, lógico-matemáticas, artísticas. Uma operação lógico-matemática de divisão e subtração, por exemplo, é melhor compreendida para uma criança que já passou por experiências onde ela tenha que ter dividido, né? Então, dividir as balas com os meus colegas, dividir o time para poder combinar uma partida de futebol, enfim, são planos que são internalizados a partir do concreto. Além disso, o conhecimento e domínio do corpo dá segurança afetiva para a criança. As crianças que têm o melhor conhecimento do seu corpo e o melhor domínio são mais seguras afetivamente para se confrontar com os desafios propostos pela educação escolar. Vamos agora às dicas de estudo da aula de hoje. A nossa dica de estudo de hoje é o livro Psicomotricidade, Educação e Reeducação, de Meyer Stiles, da editora Manoli. Esse livro, numa linguagem simples, ajuda os professores a compreenderem um pouco melhor esse processo da psicomotricidade na sua relação com a educação escolar. Nós assistimos também, na aula de hoje, a apresentação de 3 trechos de filmes. O Menino Maluquinho, do diretor Elvésio Raton e da distribuidora Europa Filmes. A Maçã, da diretora Samira McMalbath e da distribuidora Cult Filmes. E Billy Elliot, do diretor Stephen Daldry, da distribuidora Universal Home Video. Bons estudos!